A Protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp. Romancini Troncos e Balanças. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa A Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz às mulheres do agronegócio. A psicologia desempenha um papel crucial no agronegócio, especialmente no apoio emocional e na gestão do estresse dos profissionais do setor. No contexto das mulheres, que ocupam papéis cada vez mais centrais, a necessidade de suporte psicológico é particularmente relevante. Estudos indicam que, enfrentando múltiplas responsabilidades familiares e profissionais, as mulheres podem enfrentar desafios significativos de equilíbrio emocional e gerenciamento do estresse no ambiente agropecuário. E para falar sobre esse assunto e também do seu trabalho com a pecuária, eu vou conversar com a Isabela Inforzato. Ela tem se dedicado a cuidar da saúde mental e do bem-estar de pessoas que trabalham no agronegócio. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela? Isabela Repas Inforzato é mãe da Helena, nasceu e cresceu em Pirajuí, São Paulo, onde ainda reside. Seus bisavós e avós atuavam na cafeicultura e pecuária. E hoje, seus pais continuam na pecuária. Com formação em psicologia e gestão de pessoas pela FGV, Isabela uniu suas paixões ao fundar uma consultoria em gestão de pessoas no agronegócio. Atuando há 10 anos como psicóloga no setor, ela enfrenta desafios como a quebra de paradigmas e a humanização dos processos, sempre com o objetivo de criar um ambiente de trabalho sustentável e produtivo. Oi, Isabela! Bem-vinda aqui ao nosso programa, A Protagonista, né? Você que trabalha tanto com mulheres e utiliza essa sua ferramenta como psicóloga também para ajudar nessa liderança, não só de mulheres, né? De homens e de mulheres, mas bem-vinda ao nosso projeto. Muito obrigado, Jaque, obrigado a toda a equipe da Protagonista. Que honra poder estar aqui para falar um pouco do nosso trabalho, da nossa história e partilhar essa experiência com vocês aqui, sendo protagonista da minha história. Pois é, como é que você, hoje, né, você atende, tem a fazenda, faz toda essa parte de liderança, como é que você consegue dividir em caixinhas, né? Acho que é o que você faz com as pessoas que você visita, você dá todo esse acolhimento e faz com que eles entendam, né, como administrar melhor, tanto a vida pessoal quanto a profissional. Sim, eu falo que primeiramente é Deus a nossa vida, né, que sem Ele nós não conseguimos, né, que tem os desafios do dia a dia. Mas eu falo que é entender as prioridades dentro da gestão e trazer processos, né? Uma vida sem liderança e sem processos é uma vida que não tem um sucesso no final dela, né? Mas é priorizar essas questões e também otimização de tempo. E eu costumo dizer assim, Jaque, que cada papel a gente tem que vivenciar ele como um todo. Tanto na fazenda, quanto dentro da minha empresa e na função de mãe. Então, o tempo que eu tenho nos determinados papéis, eu faço ele com grandes intensidades. Como é esse trabalho mais focado, né, na liderança e na gestão de uma fazenda com esse olhar da psicóloga? Sim. Rapidamente eu vou contar um pouco por que eu vim como psicóloga dentro do agro, né? Por ser de uma família de pecuaristas, viver sempre dentro da pecuária, eu costumo dizer que eu fiz a junção das minhas duas paixões como profissão, né? Então, eu trouxe a psicologia para dentro do agro. E trabalhar é uma quebra de paradigmas, porque o que aconteceu é que eu me deparei com alguns desafios de ser mulher e psicóloga dentro de um ambiente que era muito masculino, né? Vamos se dizer assim. E a inserção da psicologia e da gestão de pessoas dentro das fazendas, a gente tem colhido bons resultados, porque as pessoas têm entendido a necessidade de cuidar emocionalmente do seu time. E isso tem sido, de uma maneira muito positiva, os resultados na produção de alimento. E como é que você faz? Assim, você chega numa fazenda, você identifica alguns processos que não estão saindo como desejado, você conversa com os funcionários.
Como é esse trabalho a campo de uma gestora, líder, psicóloga? Sim. Eu falo que quando nós chegamos no processo de consultoria, no processo de gestão ali da fazenda, nós aplicamos uma pesquisa de clima, um diagnóstico organizacional, para entender quais são os maiores indicadores de dores, vamos dizer assim, tá? De desafios que aquele produtor passa, para entender e mapear todo o processo de gestão, de atendimento para dentro daquela propriedade. Mas dentro desse processo existem os atendimentos individualizados. Como psicóloga do agro, nós não chegamos a realizar o processo terapêutico. Existem ferramentas terapêuticas e não o processo terapêutico, tá? Então existe o atendimento nível psicólogo, que é o terapêutico, e também de gestão. Então a gente unifica essas duas bases, vamos dizer assim, dentro da atividade na fazenda. E a gente sabe que o nosso universo agropecuário ainda é mais liderado por homens, segundo o próprio IBGE. Quando uma mulher está no poder, esses conflitos, eles são mais frequentes, ou seja, uma mulher dar uma ordem a um colaborador é mais difícil, Fazer um pedido a esse colaborador, muitas vezes ela tem que ter mais cuidados. Como é que funciona dentro desse processo quando você entra e uma das líderes é mulher? Hoje eu entendo que a mulher, ela tomou uma proporção de liderança, dentro do agro como um todo. A prova é disso, de ter um programa A Protagonista, falar de mulheres que estão na gestão e na liderança. Que quando há um respeito mútuo e um respeito da sua equipe, uma equipe bem capacitada, uma equipe treinada ali no ambiente que essa mulher está inserida, nós entendemos que essa mulher ela consegue ter a mesma proporção de voz ativa do que do homem, E o olhar da mulher é um olhar mais humanizado, um olhar com mais leveza, um olhar mais empático. Então, a maneira dela se comunicar com os seus liderados se torna mais acessível na execução do trabalho, É nato da mulher isso, de ter mais essa leveza, de ter esse ato de cuidar, de nutrir de quem está à sua volta, Isabela, a gente sempre termina aqui com a nuvem de palavras, então eu gostaria que você escolhesse uma palavra e deixasse um recadinho para quem está assistindo a gente. Já que não tem como não escolher liderança, é um conjunto, de todas essas palavras que a gente vem trabalhando, vem identificando, mas eu queria deixar uma frase para quem está nos ouvindo, para os homens e para as mulheres que nos assistem. Liderança é a arte de influenciar pessoas dentro e fora da porteira. Que nós possamos estar com o nosso olhar humanizado e voltado para quem produz o alimento, que é o nosso time. Muito obrigada. Obrigada a você pela participação. Bom, e no próximo bloco a gente vai falar sobre sucessão familiar com a Érica Zambanini. Não saia daí, a gente volta já. A sucessão familiar rural é vital para garantir a continuidade e a gestão eficiente das propriedades agrícolas. Este processo, que envolve a transferência de conhecimentos e responsabilidades entre gerações, não apenas preserva as tradições, mas também assegura a inovação e a sustentabilidade no campo. Ao planejar a sucessão de forma estruturada, as famílias rurais podem evitar conflitos e garantir que os jovens herdeiros estejam preparados para enfrentar os desafios modernos do agronegócio. Vamos conhecer agora a Érica Zambanini, uma especialista no assunto, que também é produtora e responsável pela capacitação oferecida por programas como o Senar Faesp. Érica Zambanini, 29 anos, representa a quarta geração de uma família de produtores rurais em Itápolis, interior de São Paulo. Junto com sua família, ela cultiva goiaba e manga, mantendo as tradições agrícolas de seus antecessores. Advogada especializada em direito agrário e do agronegócio, Érica atua defendendo os interesses dos produtores rurais e promovendo o desenvolvimento do setor. Instrutora do Senar Faesp em sucessão familiar rural, Érica foi destaque na 5ª edição do programa CNA Jovem. Sua dedicação ao agronegócio e ao ensino a torna uma figura inspiradora para futuras gerações.
Érica, bem-vinda aqui ao nosso programa. Tão bom ver uma mulher tão jovem já no nosso setor. Muito obrigada, prazer é todo meu estar aqui. Érica, conta um pouquinho pra gente, né, dessa importância da sucessão familiar rural, a continuidade do desenvolvimento do agronegócio do Brasil. Como é que você vê esse tema? É de extrema importância hoje, garantir que a sucessão seja feita é garantia que nós vamos alimentar o mundo futuramente, né? Então a gente precisa cuidar dos nossos jovens, né? E cuidar para que a gente passe esse bastão, né? Dos mais velhos, assim, para garantir essa garantia realmente de que a gente vá produzir e alimentar o mundo. E quais são os principais desafios hoje que você acha que as famílias enfrentam aqui nesse processo de sucessão, né? A gestão, fazer realmente o levantamento dos bens, fazer com que ele entenda que a propriedade dele é uma empresa. Então, ele entendendo que a propriedade dele é uma empresa, então ele precisa de armas e ferramentas para que ele consiga passar o bastão à frente. Então, essa é uma das grandes dificuldades hoje que encontram os produtores rurais. E como é que o Senar-Faesp pode ajudar, né, essas famílias que querem vir a fazer essa sucessão de uma forma mais tranquila e com um certo tempo, né? Tranquilidade. Pelo programa hoje, né, de sucessão familiar rural, os instrutores hoje estão capacitados a receber, a acolher essa família, explicar o que é o planejamento sucessório, explicar o que é a sucessão, de uma forma que ele entenda que não é aquilo lá, quando morrer, eles pensam muito quando a gente fala em sucessão, na morte, não é isso. É passar o bastão, é dar continuidade. Então hoje, né, os especialistas estão lá, os instrutores, para justamente receber esse produtor, entender a dor dele, né, olhando também para o jovem, para garantir com que esse processo que a gente diz hoje ainda muito burocrático, né, e ainda causa uma certa dor, para fazer com que ele passe de uma certa forma de um momento mais livre, um momento mais tranquilo. E aí, por exemplo, uma família que está ouvindo a gente e quer fazer esse processo, tem um site, tem um lugar específico para poder buscar dentro da sua cidade? Isso. Vá, né, na sua cidade lá, vai ter o sindicato rural, então procure o sindicato rural, explique, né, a vontade de participar do programa de sucessão familiar e lá vai ter todos, né, à disposição para que o produtor possa participar do programa. Quando a gente fala de jovens, né, e de inovação que você está trazendo, vocês hoje são da agricultura. Você também pensa em fazer a pecuária, a agricultura, a pecuária, né, a integração lavoura, pecuária, floresta? Sim, hoje nós estamos no ramo da fruticultura, né? Já fazem aí, desde que o meu bisavô veio da Itália, então a gente está no ramo da fruticultura. É um ramo interessante, sim, ele é de se pensar em fazer, pensando justamente nessa questão da sustentabilidade e tudo, mas hoje a nossa família é apaixonada pela fruticultura. E quando você fala de inovação, quais são os seus pensamentos para o futuro falando de inovação? A gente precisa entender que às vezes a inovação ela está no simples dentro da propriedade. Às vezes uma poda hoje a gente faz ela de forma mecanizada, um insumo que ele carrega uma certa tecnologia. Então a gestão e a inovação muito bem feita ela é o grande segredo do sucesso. A gente agora, para finalizar, tem uma tag com algumas palavras. Eu gostaria que você visse uma e deixasse um recadinho para quem está ouvindo a gente. Vamos lá? Eu acho que a palavra hoje é resiliência, que o produtor hoje ele precisa ser resiliente, ele precisa acreditar, né? Então eu deixo a mensagem que acredite, confie em Deus, faça ali dentro da propriedade, esteja ali na propriedade com todo o amor, com todo o carinho que a gente precisa, são eles que alimentam. Então eu preciso que eles entendam essa importância. Bom, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que é agradeço. lindo ver uma jovem, né, tão dedicada ao nosso setor, que ele possa, como você começou a entrevista falando, continuar produzindo muito, muito, muito para esse Brasil e para esse mundo, né? Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada, Érica, pela sua participação. E no próximo bloco vamos conversar com a Marissa Vilela, que já é a 4ª geração vinculada à terra e à produção de alimentos e que é uma líder no setor da pecuária. Voltamos já.
A administração feminina no setor pecuário tem mostrado um impacto significativo nos últimos anos, refletindo uma tendência crescente de mulheres assumindo papéis de liderança em um campo tradicionalmente dominado por homens. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, as mulheres representam cerca de 43% da força de trabalho agrícola em países em desenvolvimento. E a sua participação está associada a melhorias na eficiência e sustentabilidade das operações. Hoje vamos conversar com Maressa Vilela, que é a 4ª geração vinculada à terra e com produção de alimentos. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre ela? Maressa Rezende Vilela Bittencourt nasceu em São Paulo, esposa do Diogo, filha de Getúlio e Silvia e mãe de Enzo e Max. Desde 2004, é diretora do Grupo 5 Estrelas e idealizadora do projeto de reflorestamento de Teca, no Mato Grosso. Atua no melhoramento genético de gado e produção de grãos. Defensora da sustentabilidade e da agenda de carbono, é ativa em diversas entidades do agronegócio. Aventureira por natureza, adora surfar, jogar capoeira e andar de moto. Maressa acredita que a vida é muito curta para ser pequena e valoriza a união e a evolução contínua. Maressa, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, conversando um pouquinho sobre esse protagonismo feminino, né? Que há muito tempo você vem lutando para que cada vez mais mulheres estejam nesse lugar, né? Sim, é uma honra já que estar aqui nesse espaço, a protagonista. Me sinto muito privilegiada de estar aqui e vamos falar das mulheres e trazer cada vez mais elas para assumir esse protagonismo de suas vidas. É verdade. Bom, a gente sabe, né, que a Maressa é pecuarista há muito tempo já à frente da fazenda. O início nunca é fácil, né, Maressa? A gente sabe. Mas o que você vê de diferente numa administração quando tem uma mulher à frente? Bom, acho que as mulheres têm uma empatia melhor, maior, de forma geral. Acho que por ter passado por essa dificuldade de estar ali, ela está mais aberta, principalmente quando a gente fala de trabalhar na fazenda. A gente lida com famílias, a gente lida com um todo, é diferente, não é que a pessoa sai de casa e vai para o escritório e vai embora, não, elas moram lá, então tem toda essa questão, às vezes, de filhos, de desafios, e acho que a mulher ela tem uma empatia maior e uma preocupação maior com o todo. Então, acho que tem muito a contribuir. Você é uma pessoa muito focada na sustentabilidade. Como é que a mulher tem esse olhar para a sustentabilidade? Você acha que ela é mais, arrisca mais, quer entender mais, junto com o marido, né? Porque a gente nunca fala, a fazenda nunca é tocada só por uma parte, geralmente é uma família, como você falou. Mas a mulher, ela olha muito mais para esse lugar. Você tem muito se debruçado, por exemplo, dentro dos créditos de carbono, né? Esse tema muito discutido ultimamente, mas também ainda sem um caminho 100% a seguir, né? Sim, a mulher, agora a gente está tendo um espaço de fala, de mais visibilidade, mas a mulher sempre esteve lá. E a questão da sustentabilidade, aí mais uma vez, acho que essa questão feminina, da sensibilidade, do olhar, acho que é natural, sabe? Para mim, pelo menos, sempre foi natural. Você olha os animais, você quer saber, tem sombra, tem água, tá bem, respeita. Eu brinco lá na fazenda, já há uns anos, eu falo, gente, antes o vaqueiro, o peão, que era mais respeitado, era o valente, né? O que ia lá com a vaca brava. Hoje não, hoje é o mais calmo. Hoje é o que chama ali, a vaca vai, é o que sem grito. Então, a gente teve essa transformação e acho que a mulher também tem inconscientemente, tem essa preocupação, esse cuidado, sempre faz mais perguntas. Hoje, na fazenda, você é responsável por que parte do processo? Eu acompanho bastante a questão do direcionamento genético, dos acasalamentos, da seleção, porque criar é muito diferente do que selecionar, Jaque. Criar, você vai criando. Quando você faz seleção, não. Você precisa identificar quais são os indivíduos melhores, o que você precisa melhorar.
Nem sempre o melhor com o melhor vai dar melhor, né? A genética não é 2 mais 2 são 4, então tem muito essa parte aí do olhar do melhoramento genético. Eu sempre busco muito a sustentabilidade, caminhos que eu acredito que são fazendas multifuncionais, você sair da monocultura. A gente está agora tem uma oportunidade para falar, a Fazenda Atiaia, que eu e o meu irmão, a gente assumiu a operação, é uma URT da Embrapa, então é uma unidade de referência tecnológica da Embrapa. A gente está fazendo vários experimentos, assim, tem áreas que a gente plantou 7 espécies, outra a gente plantou 5 espécies, tudo isso pensando no solo, tudo isso pensando, claro, na maior produtividade, e acho que quanto mais a gente entende esse ecossistema e como a natureza funciona, mais a gente acaba trazendo resultado para o negócio. Maressa, ficaríamos aqui falando muito tempo, mas nosso tempo é curto e a gente sempre termina aqui com uma nuvem de palavras para você escolher uma palavra e deixar um recadinho para essa mulher que está assistindo a gente também. Bom, são muitas boas palavras, poderia falar de várias, mas a determinação aqui me chama bastante atenção, resiliência que está em destaque também. Acho que qualquer setor que você esteja, a resiliência é essencial, assim como a sua determinação, porque com absoluta certeza você vai passar por desafios, você vai passar ali por provas, você vai falar, não, vamos tentar de novo, vamos fazer, vai errar, vai de novo, vai ter alguém que quer puxar teu tapete, não, estamos aqui. Então, acho que a resiliência e a determinação tem que estar presente para você chegar em todas essas e promover inovação e ter liderança e ter sustentabilidade e assumir todas aquelas outras palavras que apareceram aqui. É verdade. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Jaque. Foi um prazer enorme. Bom, e o nosso programa vai ficando por aqui, mas se você quer saber mais da plataforma do Canal Rural que dá voz às mulheres do agro, siga a protagonista nas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a nossa tela e escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes sociais. Eu te vejo aqui na semana que vem, combinado? Até lá! A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp. Romancini Troncos e Balanças.